A vigilância do desenvolvimento infantil é um compromisso da atenção básica, e a caderneta da criança é o instrumento que registra a história da criança, seu exame físico e os marcos de desenvolvimento por idade, criando uma sequência no acompanhamento da saúde da criança, do seu nascimento até os 10 anos de idade. O capítulo Acompanhando o Desenvolvimento da Criança, da página 73 a 82, contém as informações e os instrumentos necessários para a avaliação e classificação do desenvolvimento. Para realizar a avaliação e a classificação do desenvolvimento da criança, devemos observar a presença de fatores de risco para o desenvolvimento, dados de seu exame físico, como perímetro cefálico e a presença de alterações fenotípicas, e posturas, reflexos e marcos de desenvolvimento. Ao conversar com os cuidadores sobre a história da criança, é possível identificar os fatores de risco para o desenvolvimento, como pré-natal incompleto, problemas na gestação, parto ou nascimento, prematuridade, peso abaixo de 2.500 gramas, dentre outras condições listadas na página 73 da caderneta. Depois de medir o perímetro cefálico da criança, anote o resultado no gráfico correspondente à faixa etária. Para o desenvolvimento ser considerado adequado para a idade, a medida do perímetro cefálico não deve ser maior ou menor do que os limites previstos para a idade. A presença de 3 ou mais alterações fenotípicas deve ser levada em consideração para a suspeita de síndromes genéticas que cursem com alteração do desenvolvimento. Seguindo os passos da página 74, a verificação de posturas, reflexos ou marcos do desenvolvimento deve ser registrada entre as páginas 75 e 79 da caderneta. Depois de observar a presença de fatores de risco e de alterações fenotípicas, de medir e anotar o perímetro cefálico e de verificar os marcos do desenvolvimento, passamos à classificação do desenvolvimento, de acordo com o quadro da página 82. Essa classificação deve ser anotada nos registros de consultas, da página 65 à página 71. Anotar as informações é valorizar o seu trabalho. Além de avaliar e classificar o desenvolvimento da criança, é muito importante conversar com a mãe e a família sobre sua estimulação. Você pode mostrar aos cuidadores as dicas e orientações do capítulo Estimulando o Desenvolvimento com Afeto, da página 37 à página 49 da caderneta. Os quadros de vigilância do desenvolvimento infantil estão da página 75 à página 79 da caderneta. Quando for preenchê-los, comece sempre pela coluna Idade em meses, localizada à direita. Os campos coloridos indicam a faixa etária em que cada marco de desenvolvimento deve ser observado. Se a criança for prematura, você precisará corrigir a idade dela, diminuindo o tempo que faltou para completar 40 semanas ou 9 meses de gestação. Depois de localizar a faixa etária da criança, olhe para a esquerda, para a primeira coluna do quadro. Nela, você encontra 4 linhas da mesma cor. Cada uma corresponde a um marco de desenvolvimento, que deve ser observado nesta faixa etária. Leia atentamente o campo Como Pesquisar para saber como observar cada marco de desenvolvimento durante as consultas de rotina. Vamos ver um exemplo. Uma consulta realizada entre o final do primeiro mês e no decorrer do segundo mês de vida do bebê. Primeiro, vamos à coluna Idade em meses. A faixa etária é entre 1 e 2 meses. Uma vez identificada a faixa etária da criança, veja nas linhas de mesma cor quais são os marcos de desenvolvimento a serem observados. Nessa consulta, vamos observar se a criança sorri quando estimulada, se ela abre as mãos,
se emite sons e se movimenta os membros. Anote na caderneta se os marcos de desenvolvimento para a faixa etária estão presentes, ausentes ou não verificados, conforme as instruções da página 74. Se a criança estiver dormindo, não estiver à vontade, ou se por qualquer outro motivo você não conseguir observar o marco de desenvolvimento durante a consulta, o registro será NV, não verificado, e uma nova consulta deve ser realizada em 30 dias. Depois de preencher o quadro de vigilância do desenvolvimento infantil, você deve utilizar o instrumento da página 82 da caderneta para classificar o desenvolvimento da criança, como desenvolvimento adequado, alerta para o desenvolvimento ou provável atraso no desenvolvimento. Atenção! No primeiro mês de vida, isto é, no intervalo de 0 a 1 na coluna Idade em meses, a ausência ou a não verificação de qualquer um dos marcos de desenvolvimento indica provável atraso no desenvolvimento. Acione a rede de atenção especializada. Se não forem observados fatores de risco, se a criança não apresentar alterações no exame físico e se todos os marcos de desenvolvimento da faixa etária estiverem presentes, a classificação da criança será desenvolvimento adequado. Se durante a consulta você observar a presença de um ou mais fatores de risco, a classificação será alerta para o desenvolvimento, mesmo se a criança não apresentar alterações no exame físico e se todos os marcos para sua faixa etária estiverem presentes. Nas consultas a partir do primeiro mês de vida, a ausência de um ou mais marcos de desenvolvimento indica alerta para o desenvolvimento, mesmo se não houver alterações no exame físico da criança. Nesse caso, verifique os marcos da faixa etária anterior. Se eles estiverem presentes e só os da faixa etária em avaliação estiverem ausentes, classifique como alerta para o desenvolvimento. Agora, se a criança tiver marcos ausentes em sua faixa etária e também na faixa etária anterior, ou se houver qualquer alteração no exame físico, a classificação será provável atraso no desenvolvimento. Anote a classificação do desenvolvimento da criança no registro de consulta da faixa etária. Feita a classificação do desenvolvimento da criança, de acordo com o resultado, tome as condutas descritas na página 82. Se a criança for classificada com desenvolvimento adequado, elogie a mãe e incentive-a a continuar estimulando seu filho. Oriente-a a retornar para o acompanhamento do desenvolvimento de acordo com a rotina do serviço de saúde. Se a classificação for de alerta para o desenvolvimento, oriente a mãe sobre como estimular a criança. Agende a próxima consulta em 30 dias e informe a mãe sobre os sinais de alerta para retorno imediato. Por exemplo, se a criança deixar de fazer alguma habilidade que já fazia antes ou se ocorrerem convulsões. Se a criança for classificada com provável atraso no desenvolvimento, encaminhe para avaliação neuropsicomotora e para um profissional com conhecimentos aprofundados em desenvolvimento infantil. Explique à mãe que o encaminhamento não quer dizer, obrigatoriamente, que há atraso no desenvolvimento. Apenas que a criança será avaliada por uma equipe especializada e, se houver algum problema, ela receberá os cuidados necessários. Crianças com alterações fenotípicas devem ser encaminhadas também para um serviço de genética. Mas lembre-se, nem toda síndrome genética implica atraso de desenvolvimento. Na consulta de retorno da criança com alerta para o desenvolvimento, observe se a criança já apresenta os marcos que estavam ausentes na consulta anterior. Em caso afirmativo, elogie a mãe, oriente sobre a estimulação da criança e agende a consulta de retorno de acordo com a rotina do serviço de saúde. Se a criança ainda não tiver os marcos de desenvolvimento presentes, continue acompanhando-a de 30 em 30 dias, orientando as estimulações necessárias até a próxima faixa etária. Se ela não apresentar os marcos esperados para a faixa etária, classifique-a com provável atraso no desenvolvimento e refira para avaliação neuropsicomotora. Se a criança foi classificada com alerta para o desenvolvimento por apresentar fatores de risco e os marcos de desenvolvimento para sua faixa etária estão presentes, elogie a mãe,
oriente sobre a estimulação da criança e agende o retorno para o acompanhamento do desenvolvimento de acordo com a rotina do serviço de saúde. Informe também sobre os sinais de alerta para retorno imediato. Vamos ver outro exemplo. A consulta realizada no intervalo de tempo entre o início do 18º mês, quando a criança está com 1 ano e meio, e o final do 24º mês, quando a criança completa 2 anos. Nessa faixa etária, é fundamental ter o registro de avaliação e classificação do desenvolvimento. Você já investigou os fatores de risco, ouviu a avaliação da família e anotou, no quadro da página 77, se os marcos de desenvolvimento para esta faixa etária estão presentes, ausentes ou não verificados. Nesse caso, a criança não apresentou fatores de risco, alterações no perímetro cefálico ou presença de alterações fenotípicas. Nessa consulta, devemos observar se a criança é capaz de tirar alguma peça de roupa, de construir uma torre com 3 cubos, de reconhecer e apontar 2 figuras dentre 5 que forem apresentadas a ela e de chutar uma bola sem se apoiar. Aqui, vamos considerar que um dos marcos de desenvolvimento estava ausente. É obrigatório checar a faixa etária anterior, isto é, o intervalo de tempo entre o início do 15º mês e o final do 17º mês. Nesse exemplo, percebemos que todos os marcos estavam presentes. De acordo com o instrumento de classificação e conduta para o desenvolvimento integral da criança, que está na página 82 da caderneta, a classificação seria de alerta para o desenvolvimento. Afinal, foi registrada a ausência de um dos marcos de desenvolvimento na faixa etária atual da criança. Uma nova consulta deverá ser realizada nos próximos 30 dias. Converse com a mãe e a família sobre a estimulação da criança. Você pode mostrar aos cuidadores as dicas e orientações do capítulo Estimulando o Desenvolvimento com Afeto, da página 37 à página 49 da caderneta. Nesse mesmo exemplo, se algum marco de desenvolvimento da faixa etária anterior também estivesse ausente, a criança teria provável atraso no desenvolvimento e seria necessário acionar a rede de atenção especializada. Lembre-se sempre de anotar o resultado da avaliação de desenvolvimento infantil no registro de consulta da faixa etária correspondente. No quadro de número 4, Desenvolvimento, você deve marcar se o desenvolvimento da criança é adequado para a idade, se há alerta para o desenvolvimento ou provável atraso no desenvolvimento. Use o campo Observações para anotar outras informações. Na sequência, o quadro Laços de Afeto oferece espaço para registrar observações sobre a interação da mãe com o filho e sobre o vínculo entre os pais e a criança. São informações valiosas para a equipe da atenção básica e principalmente para a saúde da criança. O grande quadro, que vai da página 75 à página 79 da caderneta, registra os marcos de desenvolvimento da criança até os 6 anos. A partir dessa idade, é importante avaliar as dimensões do desenvolvimento na relação com a família, no ambiente escolar e em outros espaços de socialização. Tudo deve ser anotado na caderneta. Você vai encontrar um quadro para isso na página 80. Informações sobre outras consultas complementares às de rotina e as demais observações feitas a partir do 36º mês devem ser registradas na página 72. Ficou com alguma dúvida? No guia virtual da Caderneta da Criança você encontra mais informações, dicas e vídeos tutoriais. Acesse cadernetadacriança.saude.gov.br.